Você já se perguntou o que está acontecendo de estranho ao redor do mundo? Prepare-se para descobrir as 11 coisas mais inacreditáveis e estranhas que estão acontecendo agora mesmo. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos explorar alguns dos eventos mais bizarros e incríveis que estão ocorrendo ao redor do mundo. Você não vai acreditar no que está acontecendo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Tempestade de areia cobre cidade inteira na China. Recentemente, uma cidade na China foi completamente engolida por uma tempestade de areia, transformando o dia em noite em questão de minutos. Mas o que causou esse fenômeno e quais são as consequências para os moradores? Essa enorme tempestade de areia se originou no deserto de Gobi, onde ventos fortes levantaram milhões de toneladas de areia, que foram levadas para áreas densamente povoadas. A cidade de Dunyuan foi uma das mais afetadas, com a visibilidade reduzida a poucos metros, causando caos no trânsito e preocupações com a saúde pública devido à qualidade do ar. Você sabia que as tempestades de areia no deserto de Gobi podem transportar partículas tão longe que elas chegam até a costa oeste dos Estados Unidos? Isso mostra o quão interconectados estão os nossos ecossistemas. Eventos como esse estão se tornando mais comuns, e os cientistas acreditam que as mudanças climáticas podem estar intensificando a frequência e a intensidade dessas tempestades. As cidades próximas a desertos precisarão se adaptar rapidamente para proteger suas populações. Essa tempestade de areia em Dunyuan é um lembrete poderoso do impacto da natureza em nossas vidas. E esse é apenas um dos eventos estranhos acontecendo pelo mundo. Continue assistindo para descobrir mais. 2 animais migrando em massa em lugar inesperado. Milhares de pinguins aparecem em um local inusitado. Imagine andar por uma praia e de repente se deparar com milhares de pinguins. Isso aconteceu em uma cidade costeira no Brasil, onde esses animais normalmente encontrados em climas frios foram vistos em massa. Uma grande quantidade de pinguins foi vista na costa brasileira, surpreendendo moradores e biólogos. Esses animais normalmente migraram para o sul durante esta época do ano, mas foram levados para o norte, provavelmente devido às correntes oceânicas anômalas e às mudanças climáticas. Esses pinguins podem ter viajado mais de 3.000 quilômetros, muito além de suas rotas habituais, devido a mudanças na temperatura da água e no fornecimento de alimentos. A presença dos pinguins em locais tão fora de suas zonas de conforto é um sinal de que as mudanças climáticas estão afetando os padrões migratórios de várias espécies. Se essas tendências continuarem, poderemos ver mais mudanças drásticas na vida selvagem global. Essa aparição inesperada de pinguins no Brasil é tão fascinante quanto preocupante. O que mais a natureza tem guardado para nos surpreender? Vamos descobrir nos próximos eventos. 3. Descoberta arqueológica inesperada em um deserto. Antiga cidade descoberta sob as areias do deserto. No coração do deserto do Saara, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Uma cidade perdida, enterrada por séculos sob a areia. Mas como essa cidade foi esquecida e o que essa descoberta significa para a história? Escavações recentes revelaram os restos de uma cidade antiga que remonta a milhares de anos, enterrada profundamente sob as areias do Saara. A cidade, possivelmente datada da era pré-islâmica, mostra sinais de uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. A cidade estava tão bem preservada que os arqueólogos encontraram objetos de cerâmica e inscrições ainda legíveis, sugerindo que a areia agiu como um conservante natural ao longo dos séculos. Essa descoberta pode reescrever parte da história antiga da região, revelando detalhes sobre civilizações que antes eram desconhecidas. Ela também levanta questões sobre como mudanças climáticas antigas podem ter contribuído para o abandono e a desertificação dessa área. A descoberta desta cidade é um lembrete de quantos mistérios ainda se escondem sob a superfície do nosso planeta. Quem sabe o que mais está enterrado por aí, esperando para ser descoberto? Eclipse de sangue raro assombra o céu noturno. Um eclipse lunar raro, conhecido como eclipse de sangue, ocorreu recentemente, pintando o céu noturno de vermelho profundo. Mas o que causa esse fenômeno e por que ele é tão especial? Durante este eclipse lunar, a Terra passou entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta.
No entanto, a luz solar foi retratada pela atmosfera da Terra, dando à Lua uma tonalidade vermelha. Esse fenômeno, apelidado de lua de sangue, só ocorre algumas vezes por década. Na antiguidade, um eclipse de sangue era muitas vezes visto como um presságio de eventos importantes ou desastres iminentes. Em várias culturas, ele era associado a mitos e lendas sobre o fim do mundo. Embora saibamos que o eclipse de sangue é um fenômeno natural, ele ainda captura a imaginação das pessoas ao redor do mundo. É uma lembrança do quanto a humanidade é fascinada pelos mistérios do universo. Assistir a um eclipse de sangue é como testemunhar a história em formação, e nos lembra de quão vasto e misterioso nosso universo realmente é. Mal podemos esperar para ver o que mais o cosmos tem reservado para nós. 5. Desaparecimento misterioso de um lago. Lago desaparece da noite para o dia. Imagine acordar e descobrir que um lago inteiro sumiu. Foi isso que aconteceu em uma pequena vila na Patagônia, onde um grande lago desapareceu misteriosamente em apenas uma noite. Os moradores da vila acordaram para descobrir que o lago, que era a principal fonte de água para a comunidade, havia simplesmente desaparecido. Especialistas acreditam que um fenômeno chamado Kars, onde a água é drenada por falhas geológicas, pode ter sido responsável, mas a velocidade e a escala do desaparecimento são incomuns. Desaparecimentos de lagos como este não são inéditos, mas geralmente ocorrem em escalas de tempo muito mais longas. Este evento desafia as explicações científicas comuns e está sendo estudado para entender o que exatamente aconteceu. O desaparecimento do lago é um alerta para a vulnerabilidade das nossas fontes de água. Com as mudanças climáticas alterando os padrões geológicos, eventos como esse podem se tornar mais frequentes. O desaparecimento deste lago é tanto um mistério quanto uma chamada de atenção. A natureza é cheia de surpresas, e nem sempre estamos preparados para elas. 6. Tecnologia inovadora que promete revolucionar o mundo. A nova tecnologia promete mudar a forma como vemos o mundo. Uma nova invenção tecnológica está prestes a transformar completamente nossa vida cotidiana. Desde a medicina até a comunicação, essa inovação tem o potencial de mudar tudo. Mas do que se trata? Pesquisadores desenvolveram uma tecnologia revolucionária de realidade aumentada de superfície. Essa tecnologia permite que superfícies comuns, como mesas e paredes, se transformem em telas interativas, permitindo novas formas de interação com o mundo digital. Essa tecnologia tem aplicações que vão desde o ensino e entretenimento até a cirurgia remota, onde médicos podem operar pacientes a milhares de quilômetros de distância com uma precisão incrível. A realidade aumentada da superfície pode mudar a maneira como interagimos com o mundo, derrubando as barreiras entre o digital e o físico. Com essa tecnologia, o futuro pode estar literalmente ao nosso alcance. Estamos entrando em uma nova era tecnológica, e essa inovação é apenas o começo. Fique atento, porque o futuro está se desenrolando diante de nossos olhos. 7. Onda de calor incomum em um país frio. Calor extremo surpreende país conhecido pelo frio. Em um país conhecido por seus invernos rigorosos, uma onda de calor sem precedentes está causando problemas inesperados. O que está acontecendo e como isso está afetando a população? Recentemente, a Noruega experimentou temperaturas de verão que ultrapassaram os 35 graus Celsius, algo nunca visto antes na região. Esta onda de calor provocou derretimento de geleiras, incêndios florestais e problemas de saúde entre os habitantes. Os registros climáticos mostram que a Noruega nunca teve uma temperatura tão alta nesta época do ano. Isso levanta preocupações sobre os impactos das mudanças climáticas em regiões que antes eram conhecidas por climas frios e estáveis. Esse evento é mais uma evidência de que as mudanças climáticas estão alterando padrões climáticos em todo o mundo. Países que tradicionalmente não precisam lidar com calor extremo agora enfrentam novos desafios. Essa onda de calor na Noruega é um aviso de que o clima está mudando em todo o planeta, e precisamos estar preparados para um futuro incerto. 8. Movimento de placas tectônicas em região silenciosa. Movimento de placas tectônicas ativa região adormecida. Uma região que foi geologicamente tranquila por séculos de repente começou a mostrar sinais de atividade tectônica. Mas o que isso significa para as pessoas que vivem lá?
Em uma área do oeste da Austrália, que há muito tempo era considerada geologicamente estável, cientistas detectaram um aumento significativo na atividade sísmica. Pequenos terremotos e rachaduras no solo estão começando a aparecer, sugerindo que a região pode estar entrando em uma nova fase tectônica. A atividade tectônica nessa área pode estar relacionada a pressões acumuladas ao longo de milhões de anos. O último grande movimento tectônico na região aconteceu há mais de 10 mil anos. Se a atividade sísmica continuar a aumentar, os moradores podem precisar se preparar para o risco de terremotos mais fortes, algo que não fazia parte da realidade dessa região até agora. O movimento das placas tectônicas é um lembrete de que nosso planeta está em constante mudança, e mesmo regiões aparentemente seguras podem se tornar zonas de risco. 9. Avistamento de um meteoro gigante. Meteoro gigante ilumina o céu em espetáculo espetacular. Um meteoro gigante recentemente atravessou o céu noturno, iluminando a noite como se fosse dia. Este evento foi visto por milhares de pessoas. Mas o que sabemos sobre esse corpo celeste? O meteoro, que media cerca de 20 metros de diâmetro, entrou na atmosfera terrestre sobre o Japão, criando uma bola de fogo visível a quilômetros de distância. Ao entrar na atmosfera, ele se desintegrou em uma série de explosões luminosas, criando um espetáculo visual incrível. Este meteoro foi um dos maiores registrados nos últimos anos. Se tivesse atingido a Terra, teria causado danos significativos, mas felizmente, ele se desintegrou antes de impactar a superfície. Eventos como este nos lembram da fragilidade do nosso planeta em relação a ameaças vindas do espaço. Embora raros, os impactos de meteoros podem ter consequências devastadoras. Esse meteoro gigante foi um evento espetacular e uma chamada para que estejamos sempre vigilantes quanto às ameaças espaciais. Quem sabe o que mais pode estar vindo em nossa direção? 10. Nuvens luminosas inexplicáveis em cidades. Nuvens luminosas inexplicáveis surpreendem moradores de grandes cidades. Moradores de várias cidades ao redor do mundo ficaram perplexos ao ver nuvens que brilhavam intensamente no céu noturno. O que poderia estar causando esse fenômeno? Nuvens luminescentes foram avistadas em cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Elas emitem uma luz azulada e pareciam pulsar, criando um espetáculo visual que deixou muitos intrigados. Meteorologistas estão investigando a causa, mas ainda não há uma explicação definitiva. Essas nuvens são semelhantes às nuvens noctilucentes, que são formadas por cristais de gelo nas camadas mais altas da atmosfera. No entanto, o brilho intenso e a localização dessas nuvens são incomuns. O surgimento dessas nuvens luminescentes em áreas urbanas pode estar relacionado à poluição e a mudanças atmosféricas causadas por atividades humanas. Esse fenômeno pode ser um indicador de que estamos alterando a atmosfera de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Essas nuvens luminosas são um mistério que ainda precisa ser resolvido, mas uma coisa é certa: nosso planeta continua a nos surpreender com eventos inesperados. 11. Invasão de espécies exóticas em floresta tropical. Espécies exóticas invasoras estão transformando floresta tropical. Uma floresta tropical na América do Sul está sendo transformada por uma invasão de espécies exóticas. Mas como essas espécies chegaram lá e quais são os impactos para o ecossistema local? Nos últimos anos, a floresta amazônica tem visto uma invasão de espécies exóticas, como peixes asiáticos e plantas africanas, que estão alterando o equilíbrio do ecossistema. Essas espécies foram introduzidas por atividades humanas, como comércio e aquicultura, e agora estão competindo com as espécies nativas, muitas vezes superando-as. Em algumas áreas, até 30% das espécies de plantas são agora invasoras. Isso está causando uma mudança drástica na biodiversidade da região, com algumas espécies nativas já extintas localmente. A invasão de espécies exóticas é uma das maiores ameaças à biodiversidade global. Se não forem controladas, essas espécies podem levar à extinção de espécies nativas, alterando irreversivelmente o ecossistema. A invasão de espécies exóticas na floresta amazônica é um sinal de como a globalização está impactando nossos ecossistemas de maneiras profundas e inesperadas. Precisamos agir agora para proteger a biodiversidade antes que seja tarde demais. Esses eventos são realmente de arrepiar. O que você achou mais impressionante? Deixe sua opinião nos comentários.
Eu adoro ler o que vocês pensam. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Bom, pessoal, por hoje é só. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E, claro, fiquem atentos porque o mundo está cheio de surpresas. E a gente vai continuar trazendo as mais incríveis para vocês. Até a próxima!